E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Tô vindo aqui pra dar um recadinho pra vocês, como o título do vídeo já diz, mas eu não quero ser um cara que vai dar as respostas ou uma fórmula mágica ou algo assim. Antes de eu começar a falar do motivo do vídeo, eu só queria dizer pra vocês que a motivação pra gravar esse vídeo basicamente foi vinda de vocês, que me perguntam como estudar e de que maneira eficaz a gente pode fazer isso, beleza? Mas o fato é que não existe uma fórmula mágica, então se eu não vou dar uma fórmula mágica, por que eu tô fazendo aqui? Na verdade, existiram muitos, mas muitos pedidos de como fazer isso e a resposta é que não tem um jeito certo para cada uma das pessoas. O que existe, e de verdade eu acho que assim, o que existe de verdade mesmo, é que cada um tem a sua maneira e o seu jeito de estudar. Então o que eu posso fazer? O que me motivou a gravar vindo de vocês? Primeiro tinha uma vontade de não gravar porque a ideia era eu não vou dar uma forma mágica, isso funciona para mim, não funciona para os outros. E depois começou, apesar dessas respostas, começaram a vir questionamentos. Então por que você não diz aquilo que funciona para ti? Bom, tô aqui para dizer isso, então. Beleza? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre o que funciona para cada um de nós, ou melhor, o que funciona para mim, e depois você vê se funciona para você ou não. Beleza? Então, vamos lá. Para falar de estudos, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é uma maneira que cada um tem de aprender, de fixar um conteúdo e saber se isso vai dar certo ou não, principalmente na situação em que você está sendo colocado à prova, por exemplo, num exame, numa prova e assim por diante, seja ela para um concurso, seja ela para a faculdade, ou seja lá para onde for. O fato é que sempre para mim o que funcionou em todos esses anos de estudo foi sempre uma boa revisão. Anota aí, revisão. Por quê? Porque revisão para nós é uma coisa extremamente essencial. Existem dois tipos de revisão, tá? Que eu vou falar basicamente rapidinho aqui. Se você quiser, tem outros vídeos no YouTube falando desses dois tipos de revisão, mas eu vou falar muito brevemente, que é aquilo que a gente chama de revisão ativa versus aquilo que a gente chama de revisão passiva. Tá? Basicamente a revisão ativa é aquela que você revisa, mas ao mesmo tempo você se questiona. Existe um método criativo por trás daquilo. Por exemplo, quando você revisa um conceito e você se pergunta, será que isso está certo? Aí você vai atrás de outra fonte. Aí você pesquisa por que isso está ou não está certo. Você resume de uma maneira diferente, vamos colocar assim. Então, esse tipo de revisão em qualquer tipo de conteúdo é uma coisa que você já revisa estudando novamente. Então é aquilo que a gente chama, justamente por usar um processo criativo, de revisão ativa, tá bom? A revisão passiva, ela é um pouco diferente. A revisão passiva é aquilo que você lê, aquilo que você já estudou, aquilo que você fez um resumo e de repente você leu isso muito tempo depois. Então você está só relendo aquilo, você está de uma maneira um pouco mais passiva. Você de repente revê um exercício que você fez e você lembra, realmente, isso foi feito assim, isso foi feito assado, esse é o método, essa é a equação e assim por diante. Então isso é uma revisão passiva. A diferença, ou explicar a diferença entre as duas é extremamente importante. Primeiro porque a revisão ativa ela é muito mais importante no início do conteúdo. No início do conteúdo, ou melhor, vamos dizer que você tem um prazo, vamos dizer que você tem uma prova. Se você tem uma prova para daqui, sei lá, 60 dias, tá? Então, por exemplo, a revisão ativa é aquela que eu aconselho na primeira parte. Mesmo que essa primeira parte dure um pouquinho mais, então, sei lá, 40 dias de estudo, tá? Versus outros 20. Então, nesses 40 dias eu costumo dizer que o pessoal deve fazer aquilo que eu chamo de revisão ativa, tá bom? E nos outros 20, ou quando chegar mais por final, você já está de repente cansado daquela matéria, você tem que fazer uma revisão mais passiva, você tem que ler com mais calma, mas ao mesmo tempo você já fez bastante coisa, se é claro, se toda a primeira parte foi feita de maneira ideal, aí você tem que ter uma revisão, uma revisão que eu chamo de passiva, beleza? Então essa é a ideia das duas revisões, beleza? Bom, mas antes das revisões, a gente tem que pensar naquilo que a gente chama de resumir o conteúdo e entender bem, né? Então, resumo e prática, né? Vamos falar assim, resumo versus exercícios, né? Vamos supor que eu trabalho com matérias, eu sou matemático, mas em geral eu vejo estudantes, eu trabalho com estudantes que são de exatas, então eles trabalham de repente com matemática, obviamente, mas às vezes com física, às vezes com química, enfim, uma galera assim mais de exatas. Então, existem muitos exercícios a serem feitos quando a gente fala de exatas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai ter que fazer uma parte de resumo e uma parte de exercícios, tá? Então, assim, sempre é ideal para todo mundo, né, fazer um resumo da matéria. Eu acho que sem resumo a gente não vive, mas isso é só o Júlio falando. Tem gente que consegue olhar para uma aula e ir direto para os exercícios. Então, eu volto lá no começo do vídeo e digo, vai com calma, não quer dizer que vai funcionar para você. Eu estou aqui apenas compartilhando aquilo que funciona para mim. Tudo bem? Conforme pedidos de vocês mesmos do canal. Então, eu acho, tá, que a gente precisa fazer muito bem resumo daquilo que a gente estuda. Então, vamos supor que a gente vai numa aula. Se essa aula é diurno, é perfeito, porque se essa aula for diurno, eu acho que você precisa tentar resumir aquele conteúdo, principalmente no mesmo dia. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma curva de descendência daquilo que a gente retém de informação.
Existem estudos disso, tem gente que refuta esses estudos, tem gente que diz que é muito verdade, tem gente que diz que não funciona, que já foi refutado. O fato é que, novamente eu vou dizer pela milésima vez, isso acontece comigo e eu de fato tenho uma curva de retenção muito parecida com esses artigos. Eu vou colocar a curva aqui no vídeo. Então é uma curva que ela cresce, a retenção ela aumenta dado um tempo que você tem e depois ela desce muito rapidamente, tá? Então essa escala, essa descendência, tá, varia de pessoa para pessoa, mas comigo realmente acontece assim. Então eu preciso fazer um resumo da matéria que eu absorvi, ou da disciplina, ou enfim, daquilo que eu estou estudando para uma prova, para um concurso, não sei, de uma maneira bem breve, ou seja, de preferência no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, mas no máximo. Então isso é o que funciona para mim. Se eu deixar isso para o terceiro dia, já não funciona bem. Eu já esqueci, eu já preciso de uma nova aula, então aquilo é como se fosse um tempo jogado fora, uma matéria ou uma aula jogada fora, vamos colocar dessa maneira. Então eu acho que resumo tem que ser feito muito rapidamente, tá bom? De preferência no primeiro ou no segundo dia. E depois de um resumo bem feito, no próximo dia ou no máximo 2 dias, novamente, a gente precisa treinar isso, fazer os exercícios que foram pedidos ou exercícios que a gente vai fazer de um livro e assim por diante. Tá? Então isso é uma questão de opção da minha parte, mas eu estou dizendo de novo, né, aquilo que funciona para mim. Se eu não fizer isso, não funciona para mim. Beleza? Outra coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa ver é com relação ao seu conforto. Por exemplo, você precisa estudar de uma maneira que seja confortável para você. O que é uma maneira confortável para você? Então, por exemplo, você tem que estar sentado, você tem que estar num ambiente tranquilo e você tem que estar num ambiente que tenha silêncio, num ambiente que, de repente, aquilo ao seu redor não vai te atrapalhar. Tudo bem? Então, assim, o que acontece é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas, eu vou estudar na minha cama. Para mim, cama é lugar de dormir, não de estudar. Tem gente que gosta de estudar na cama, perfeito. Se funciona, não posso fazer nada. Para mim não funciona. Tá? Eu preciso estar sentado, eu preciso estar numa cadeira que me deixe a minha coluna correta. E não é nem porque eu tenho 38 anos, não é por isso não. Quando eu tinha 20 era a mesma coisa. Mas o fato é que eu preciso desse pequeno conforto. Então a soma desses pequenos confortos, uma boa iluminação, a gente está falando aqui de silêncio novamente. Tem gente que gosta, eu quero estudar com música. De novo, para mim não funciona muito bem, a menos que seja uma música muito leve e muito baixa, que dê só aquele sonzinho de fundo para você. Mas, cada um. Então eu prefiro um ambiente muito mais aconchegante no sentido de que não vai te atrapalhar. Não aconchegante daquele da cama, que aquele eu vou acabar dormindo, tá? Então eu realmente acho que não poderia ser assim. Mas isso, claro, é a minha opinião, como eu disse. Por último, eu preciso dizer para vocês que as maneiras de estudar, o nosso cérebro, ele precisa descansar, né? Ele tem picos de, vamos dizer assim, de funcionamento alto, mas ao mesmo tempo ele precisa descansar um pouco. Então eu acho, de novo, pela milésima vez, que funciona para mim, é que a gente pode ter níveis, tá? Ou melhor, tempo, tá? Em que a gente vai ter um nível muito alto de estudo e depois esse nível vai baixar, a gente não vai perceber. A gente não vai estar absorvendo, a gente não vai estar aprendendo. Então a gente tem que fazer uma pausa. Não existe um tempo exato para isso, tá? O que funciona para mim? Eu coloquei um tempo, que esse tempo pode ser de 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos de foco total. E depois um certo tempo de descanso. Esse tempo pode ser de 20, 30 minutos, não sei. Mas foco total, para mim, quer dizer o quê? Hoje em dia, né, eu estudo há muito tempo atrás, desde muito tempo. Então, assim, para mim não tinha rede social na minha época, eu comecei a estudar, não tinha celular com notificação, não tinha nada dessas coisas. Mas o que tinha, né, era um possível barulho, alguma coisa assim que fosse me desfocar. Hoje em dia não tem só isso. A gente tem um celular do lado que vai vir a notificação de uma rede social, vai vir alguma coisa que vai fazer com que você perca a atenção. Se você olhar para o celular, eu vou olhar para a TV, eu vou estar de frente para uma janela e vai passar alguma coisa. Então isso tira o seu foco. E quando eu falo foco total, primeiro você tem alguma coisa que vai medir o tempo desse foco total, eu repeti ali de 30 a 40 minutos, mas você vai ter que desligar todas as suas notificações, seja ela de celular, barulho, de tudo, se isolar, porque senão não vai adiantar, você não vai ter o foco que eu estou citando. Tá? Então isso é muito importante. Para mim, funciona para mim assim. Muita gente diz que gosta de estudar com música alta, que gosta de estudar com música que é rock, com música que é isso, que é aquilo, não sei. Se funciona, perfeito. Eu só estou aqui compartilhando aquilo que funciona para mim. Então eu acho, tá, que essas pequenas coisas podem ajudar. E agora eu vou para as coisas um pouco mais pessoais, para terminar mesmo. Por exemplo, hoje em dia a gente vive numa era muito digital. Muita gente gosta de estudar com tudo digital, PDF do livro, o tablet, isso, aquilo, legal. Talvez por eu ser um pouquinho mais velho,
me traga mais conforto um papel, uma caneta, um caderno e um livro. Eu adoro livro, eu adoro cheiro de livro. Então eu abro o livro, eu vejo onde está a sessão que eu estou estudando, eu abro o meu caderno e vejo a aula que eu anotei. Então isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que gosta de usar as coisas mais eletrônicas e mais modernas. Eu tenho todas elas e também adoro. Mas quando eu quero estudar uma coisa um pouco mais séria, quando eu quero foco mesmo, eu abro um bom e velho caderno, pego um bom e velho lápis, uma boa e velha caneta e as coisas acabam funcionando para mim. Tá? Como eu disse, essas são as coisas que funcionam para mim. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que esse depoimento extremamente pessoal, e eu queria que fosse extremamente pessoal, porque eu não vim aqui com fórmulas mágicas, eu só queria dizer aquilo que funciona para mim. Conheço casos, colegas, amigos que funcionam de uma maneira extremamente diferente e são muito bem sucedidos nas suas áreas, o que não quer dizer que existe uma única fórmula para tal, mas eu estou aqui compartilhando aquilo que funciona para mim. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê numa próxima.